Paciente na UTI com sonda vesical e febre alta. A urocultura volta positiva para uma KPC e o antibiograma vem sensível para polimixina. O plantonista respira aliviado, prescreve polimixina B e espera para ver o que acontece. 48 horas depois, o paciente evolui com choque séptico por conta da infecção urinária. Aonde o erro fatal aconteceu? Fica comigo, porque hoje a gente vai entender como, quando e por que nós fazemos uso de polimixina. Roda a vinheta. Olá, surtados! Hoje, na nossa aula de polimixinas, a artilharia da UTI, a gente vai entender quando é que a gente usa essa droga, que é uma bala de canhão e a nossa droga conhecida como antibiótico de resgate. João, o que que é um antibiótico de resgate? É aquele antibiótico que ele é utilizado quando outras opções já foram tentadas, o paciente não responde, é uma bactéria muito resistente e a gente está ficando sem opções. João, e por que que ela só é utilizada nessas situações extremas? Porque ela é tão mortal, que ela é mortal para a bactéria e ela é mortal para o paciente. Mas hoje nós vamos entender isso em detalhes. João, muito bem. Então, qual que é o alvo das polimixinas? As polimixinas, elas atuam principalmente em membrana plasmática externa. Membrana, membrana, membrana externa. João, membrana externa de quem? Membrana externa das bactérias gram-negativas, é claro, porque as gram-positivas não possuem membrana externa. Então aqui nós estamos falando de bactérias gram-negativas. João, qualquer gram-negativa? Não, aqui nós estamos falando de gram-negativas multi-R ou gram-negativas multiresistentes. João, o que que era mesmo o conceito de multiresistente? É aquela bactéria que ela tem vários mecanismos de escape a outras classes de antibióticos. Então nós vamos dizer que são bactérias multiresistentes. João, então você está me dizendo que as polimixinas não são uma escolha primeira, não é uma escolha de cara, não é nossa primeira? Não, ela não é. Ela costuma ser a última opção. Então, ela é um antibiótico que vai atuar na membrana externa de bactérias gram-negativas e ela vai atuar justamente aonde? No LPS. João, o que que é o LPS? É o lipopolissacarídeo, ou seja, o LPS é aquela camada que está vinculada de gordura e açúcar que fica exposta para fora da bactéria. João, por que que isso é importante? Porque por conta da carga que ela possui, a carga líquida final dela é uma carga negativa. João, como assim? Não estou entendendo. A membrana externa da bactéria, a interação dos átomos e das moléculas, gera uma carga negativa para o LPS. Mas, para essa carga negativa não ficar sendo acumulada, existem íons que estabilizam esse LPS. João, quem são eles? Eles são essas cargas positivas que ficam no meio do nosso LPS. E esses são íons catiônicos. Então, nós estamos falando, por exemplo, de cálcio e estamos falando de magnésio. Então, João, cálcio e magnésio são o quê? São estabilizadores da membrana externa. Ah, então tá. Então a gente pode dizer que o cálcio e o magnésio, eles são estabilizadores. Estabilizadores. João, estabilizadores de quem? Estabilizadores do LPS. João, por que que isso é importante? Isso é importante porque o mecanismo da polimixina tem tudo a ver com as cargas catiônicas da membrana externa. Antes disso, o nosso alvo é a membrana. Mas quando a gente fala de alvo de bactérias, quais são as bactérias que tem que vir na nossa cabeça? Aqui nós estamos falando de Klebsiella, Klebsiella. João, qualquer Klebsiella? Não, aqui a gente já está pensando numa KPC. João, KPC, o que que é KPC? KPC significa Klebsiella pneumoniae carbapenemes, porque nós somos internacionais. Brincadeira. Surtados.
KPC é uma carbapenemase que foi encontrada em Klebsiella. João, ela tá só em Klebsiella? Não, mas ela leva esse nome porque ela foi descoberta em Klebsiella. João, o que é uma carbapenemase? Ase vem de enzima, carbapenem vem de carbapenêmicos. Então é uma enzima que degrada carbapenêmicos. E isso torna ela uma bactéria extremamente resistente, o que faz com que a gente comece a pensar em drogas mais poderosas. João, quem mais? Aqui a gente também está pensando em Enterobacterales, Enterobacterales. Nós estamos pensando também em quem? A nossa querida, famosa, que a gente não deixa de falar em aula nenhuma, a Pseudomonas. Então estamos pensando também em Pseudomonas. E por último, mas não menos importante, também temos que lembrar de Acinetobacter. Acinetobacter. João, hoje é só bactéria esquisita. Hoje é só bactéria esquisita, porque elas são esquisitas mesmo. Dito isso, quando a gente pensa em quem é o nosso alvo, quem são os nossos elementos, que são as nossas bactérias de interesse, nós temos que pensar nesses três, que na verdade são 4 mosqueteiros. Então a gente tem que lembrar de Klebsiella, de Enterobacterales, de Pseudomonas e de Acinetobacter. João, conta pra gente como é que a polimixina atua. A polimixina, que é esse desenho meio esquisito que tá aqui, por que que ele é assim? Essa daqui é a droga. João, como assim? A polimixina, se a gente ampliar ela, vocês vão perceber que ela tem uma cabeça catiônica, então ela tem uma cabeça catiônica, e ela tem uma cauda lipídica. Lipídica. João, por que que isso é importante? Lembra que a gente falou que a membrana externa de LPS ela é feita de cargas o quê? Negativas. E que para ela ficar estável, ela precisa ser estabilizada por quem? Por cargas positivas. Quem que tem carga positiva? Exatamente a nossa polimixina. Então, quando ela chega próximo da membrana, ela vai começar a competir com os íons de cálcio e íons de magnésio pelo lugar na membrana. Qual que é o problema disso? O problema é que quando a cabeça ocupa esse espaço catiônico, a cauda abre um buraco na membrana externa. Qual que é a consequência disso? Existe uma desintegração da membrana externa dessas bactérias. E com isso elas vão morrer, porque sem integridade de membrana, a célula inteira se desfaz. Então o que a gente está vendo aqui é o quê? Aqui nós temos os estabilizadores. E o que vai acontecer com eles? Competição. Competição. E depois dessa competição, quando a nossa polimixina ela se insere no lugar, começa a formar o quê? Buracos. Buracos. E esses buracos vão levar o quê? A apoptose ou a morte celular. Então aqui nós vamos ter a morte celular. É, legal. João, e isso é importante, porque isso é tão agressivo, isso é tão rápido, que a polimixina ela tem uma velocidade de atuação impressionante. Num tempo de ação muito curto, ela consegue diminuir concentrações na ordem de 10 a 3, 10 a quarta de mortes bacterianas. Ou seja, essa perfuração da membrana externa é extremamente violenta. Mas, como não existe almoço grátis na farmacologia, a polimixina ela não vai atuar só na membrana das bactérias, ela também vai atuar na membrana das outras células do nosso paciente. E é por isso que ela, apesar de ser excelente, ela é também muito danosa. João, muito bem. Então a gente sabe que a polimixina ela vai atuar como? Ela vai atuar competindo pelas cargas positivas da membrana externa. Quando ela se insere, ela desestabiliza a membrana, ela rompe a membrana e ela leva à morte celular. Exato. Mas existem, como sempre, aquelas bactérias perigosas, as danadinhas, que elas já estão o quê? Intrinsecamente resistentes. Então, quando a gente pensa em antibiótico, a gente precisa pensar assim: quais bactérias eu posso usar e quais bactérias eu não posso usar? Porque tão importante quanto saber o que fazer é saber quando não fazer. Então, existem dois tipos de resistência.
Existe a resistência intrínseca, aquelas bactérias já vêm com aquela resistência, e existe uma resistência adquirida, que ela vai ser adquirida por outras bactérias, por absorção do meio, por expressão, por pressão seletiva. João, quando a gente fala de pressão intrínseca, presta atenção que isso é pergunta de prova. Existe o famoso Big Three. Big Three, as três principais bactérias que são intrinsecamente resistentes a quê? Polimixina. Na verdade, são cinco, mas o mnemônico que eu vou falar para vocês têm que lembrar dessas três. E se vocês forem verdadeiros alunos do Surto de Saber, vocês vão lembrar das cinco, porque o nosso padrão é ouro. Quem que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar primeiro de Proteus. Depois de Proteus, a gente tem que lembrar de Providência. Não é a Divina, essa vocês têm que pedir depois da prova. Providência, Morganella. Então lembrem que o mnemônico aqui da intrínseca é ppm. Bom, ppm é Proteus, Providência e Morganella. Mas são só essas que são resistentes? Não! A gente também precisa lembrar que existem outras duas que são intrinsecamente resistentes. E aqui nós estamos falando de Serrácea e Burkholderia ou Burkholderia. João, por que Burkholderia ou Burkholderia? Momento história. Porque essa bactéria, ela foi denominada por dois cientistas, o Burke e o Holder. Por isso que muitos chamam de Burkholderia e não Burkholderia. Mas lembrar que a resistência intrínseca é principalmente dessas 5 bactérias. Tem que lembrar do mnemônico ppm, isso é pergunta de prova. Proteus, Providência e Morganella, mas lembrar que Serrácea e Burkholderia também têm resistências intrínsecas. João, e essa tal de resistência adquirida? Essa resistência adquirida é uma resistência que ela vai aparecer no gene plasmidial da bactéria. Vocês vão lembrar lá das aulas de microbiologia que as bactérias elas têm o DNA cromossômico e o DNA plasmidial ou o DNA circular. Essa resistência adquirida, esse gene que é o MCR1, nós estamos falando aqui de MCR1, ele é um gene que confere resistência às polimixinas justamente pela modificação do padrão do LPS delas. João, isso aqui é importante para quê? Porque está começando a aparecer algumas cepas de pseudomonas que fazem expressão de MCR1. Então nós estamos pensando em Pseudomonas aeruginosa. João, conta pra gente, o que faz dessas bactérias terem a resistência intrínseca à polimixina? Essas bactérias, olham só como a coisa é bonita. A membrana externa, ela não tem essa carga negativa que precisa ser estabilizada por cargas positivas. O que essas bactérias elas desenvolveram? Uma membrana externa que ela não só é menos negativa, como para algumas delas essa membrana ela é positiva. Então o que torna elas uma resistência intrínseca? Um LPS com carga positiva. João, por que isso aqui é importante? Porque vocês vão lembrar das aulas de física do ensino médio, que vocês já esqueceram praticamente de tudo, que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Então, quando o LPS dessas bactérias com a carga positiva entra em contato com a carga positiva catiônica da polimixina, elas têm um afastamento eletrostático. É tipo aquele brincadeira do carrinho bate-bate. Na hora que chega próximo, eles se afastam, logo se encontram. Então, elas não sofrem a influência da polimixina. Então, é importante lembrar delas, é importante lembrar do mecanismo. Porque, como vocês já sabem, aqui no Surto do Saber, a lógica, o raciocínio sempre vem antes da decoreba. Muito bem, João. Quem são as nossas polimixinas e quando é que a gente usa elas? Existem dois tipos de polimixina. Existe a polimixina B e existe a polimixina BE. João, elas são iguais? Não são. E é aí que mora o detalhe. João, por quê? Porque a
polimixina B, que é a primeira que foi desenvolvida, ela é uma polimixina que faz uma atuação, ela faz um efeito sistêmico. João, como assim? A administração dela, quando a gente faz a administração da polimixina B, era uma administração que ela é do princípio ativo. Princípio ativo. Princípio ativo. Isso quer dizer que na administração é polimixina B mesmo que nós estamos injetando e ela já entra fazendo efeito. João, como assim? Para que eu vou utilizar ela? A gente vai utilizar ela e o uso importante dela é para quê? É quando a gente está pensando em pneumonia ou em sepse grave. Então, o nosso uso é para pneumonia, pneumonia ou sepse grave. João, por quê? Porque ela tem altas concentrações de corrente sanguínea e tecido. Então, quando a gente fala sistêmica, a gente está pensando em sangue mais tecidos. Mas existe um cuidado, e aqui é pegadinha e tem a ver com o nosso caso clínico, que é o seguinte: a depuração da polimixina B, ela não é renal. Opa! A depuração da polimixina, ela é hepatobiliar. Hepatobiliar. Qual que é o cuidado? Então, o cuidado é que a nossa depuração, e é importante notarmos, ela não é renal. João, por que que isso é importante? Isso é importante porque a polimixina B não pode ser utilizada em infecções de trato urinário grave. Vamos voltar para o nosso caso clínico. O paciente estava na UTI com sonda vesical e febre alta. Deu positivo a urocultura para KPC. O antibiograma veio sensível para polimixina. O médico plantonista deu polimixina B. A polimixina B, ela chega no trato urinário? Não chega. Ela tratou a infecção urinária? Não tratou, porque a polimixina B faz uma depuração hepatobiliar e não renal. Então, o cuidado é que não pode ser utilizado, não utilizado para ITU, infecções do trato urinário. Ou seja, não pode utilizar porque ela não é metabolizada lá, não é excretada lá, logo não tem efeito. João, o que é importante então? O importante é que a polimixina E, ela é o contrário. A polimixina E, também conhecida como colistina, ela é que nós chamamos de polimixina urinária. João, como assim? A polimixina E, diferente da polimixina B, ela não é administrada como princípio ativo. Ela é administrada como profármaco. Profármaco. João, o que é profármaco mesmo? Aqui é o momento que a farmácia grita. O profármaco é aquela molécula que é administrada e depois do metabolismo no corpo é que ela vira o princípio ativo. Então a polimixina E, nos nossos rins, ela sofre metabolismo, ela vira colistina e é justamente lá que essa colistina vai atuar. Então, qual que vocês acham que é o uso da polimixina E? A polimixina E, ela foi feita sob medida para infecções do trato urinário, o quê? Graves. Uso infecções do trato urinário graves. Justamente porque a depuração, ela é como? A depuração, ela é renal. João, mas aqui entra um ponto importante que é o oposto da polimixina B. Como a polimixina E, ela só é ativada nos rins e ela só vai fazer efeito dos rins em diante, eu posso utilizar a polimixina E para tratar a infecção sistêmica? Não posso. E eu não posso porque a polimixina E, ela tem que passar pelo rim para sofrer metabolismo, ser convertida em colistina e então ter uma ação antimicrobiana. Então é importante dizer que não
utilizado para infecções sistêmicas. O uso ele tem que ser restrito a quê? O uso tem que ser restrito a infecções do trato urinário graves. Então, no nosso caso, ao invés do plantonista ter administrado polimixina B, ele deveria ter indicado polimixina E, porque é a nossa polimixina de uso urinário. Tudo bem, estudados? Então é importante lembrar que polimixina B e polimixina E, elas têm um padrão de efeito diferente. Tudo bem? Dito isso, nós temos alguns usos que são usos diferentes, usos tópicos, usos especiais. Para alguns casos que são selecionados em que a resistência ela já foi confirmado que existe uma alta suspeita de uma infecção por uma bactéria multi-R, ela também pode ser utilizada de forma tópica, na forma de colírio ou na forma de outra, como por exemplo inalatória, aonde pode ser utilizada em conjuntivite. E lembrando que se a gente está falando de uso tópico, nós estamos falando de polimixina B, porque ela vai ter esse efeito ativo, porque é o fármaco por si só, e não é o profármaco. Nós estamos falando de otite média, e nós estamos falando de um uso que pode ser feito, mas cuidado porque esse é um uso off-label, que é o uso inalatório. Então imagina aquele paciente que está tendo aquela pneumonia grave, já sabe que é um gram-negativo, já sabe que é um multi-R, e ele pode ter algum dano renal, esse paciente pode ter alguma comorbidade, pode-se fazer o uso de polimixina inalatória para expandir a exposição e minimizar o dano. Então existe um uso que é o uso off-label, que é o uso inalatório. João, é comum o uso de polimixina nesses casos? Não é. Inclusive porque conjuntivite e otite média por gram-negativo multi-R é raro, mas o raro ele é raro porque ele existe. Então um dia ele pode aparecer, mas ele não é frequente. E o off-label de inalatória, pacientes selecionados, casos graves, mas é importante vocês saberem que ele é uma opção, vai que aparece na vida de vocês um casinho desse. Muito bem. E como a gente já falou que não existe almoço grátis na farmacologia, existe a tríade da toxicidade ou a tríade do terror da polimixina. João, como assim? Vamos entender. A gente falou que existe uma atuação muito importante renal da polimixina, principalmente da polimixina E, e que a polimixina B ela não é excretada. Mas existe um ponto fundamental a ser compreendido aqui. Nos nossos rins, no túbulo contorcido proximal, agora nós precisamos relembrar das aulas de fisiologia. O túbulo contorcido proximal, ele tem receptores justamente para moléculas catiônicas. Por quê? Porque o túbulo contorcido proximal, ele faz uma reabsorção de vários íons e moléculas que são positivamente carregadas. Então, quando a molécula de polimixina, que ela era o quê? Catiônica, ela chega no nosso néfron, ela chega no túbulo proximal, o néfron, o nosso túbulo proximal, ele não sabe que aquilo é uma droga. Então ele absorve ela como se fosse qualquer outra carga positiva. Qual que é o problema? O problema é que aumenta a concentração da droga. João, qual que é o problema disso? O que que a polimixina faz mesmo? Ela entra no lugar dos íons de cálcio e magnésio e desestabiliza a membrana. Imagina de quem que ela vai fazer isso? Exatamente, da célula do túbulo contorcido proximal. Qual que é o problema disso? O problema é que vamos ter destruição das células do túbulo contorcido proximal. Essas células vão descamar, vão cair justamente aonde? No néfron. Pode obstruir e a creatinina do paciente vai disparar. Então, essa lesão aguda, ela pode levar a um aumento súbito e brutal do que? Da creatinina.
Então, é preciso estar sempre de olho na creatinina dos pacientes que fazem uso de polimixina, porque isso é conhecido como necrose tubular aguda. Então, a nossa preocupação é a NTA, necrose tubular aguda. João, como assim? Vamos recapitular. No nosso caso, como o túbulo proximal ele reabsorve cátions, ele vai absorver o cátion polimixina. Esse cátion vai entrar dentro da célula, a célula não consegue degradar ele rápido, ele é acumulado. Com isso, ele destrói a própria célula do túbulo. Essa célula cai no néfron, pode obstruir e vai disparar a creatinina do paciente, levando a um caso de necrose tubular aguda. Tudo bem? É super importante, surtados. Não deixem de monitorar o paciente de vocês. O nossa segunda preocupação é via sistema nervoso central. E aqui nós estamos preocupados com o que é conhecido como parestesia. Parestesia. João, como assim? Vamos recapitular as aulas de fisiologia. Quando a gente pega o neurônio, o nosso neurônio do sistema nervoso central, ele é ativado via o quê? Para o neurônio ser ativado, existe uma liberação de cálcio. Esses canais de cálcio lentos, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma sensibilidade no neurônio. Eles vão facilitar o impulso. Só que quem que faz competição mesmo pelos íons de cálcio? Pois é, a polimixina. A polimixina ela vai começar a competir com os íons de cálcio nos nossos neurônios e ela vai lentificar a informação. Ou ela pode não só lentificar, como ela pode bloquear a informação. Esse bloqueio neuronal, ele vai levar ao quê? Ele vai levar a formigamento ou perda de sensibilidade. Formigamento ou perda de sensibilidade. Perda de sensibilidade. Tudo bem, surtados? Então é importante ficar atento à necrose tubular aguda, é importante ficar atento à parestesia e, por último, mas não menos importante, é preciso ficar atento à tetania. Tetania. João, como assim? Vamos lembrar das nossas aulas de fisiologia. Os músculos, eles são dependentes de trocas de íons e esses íons são íons de carga positiva. Quem que vai se interpor na troca de íons de carga positiva? E aqui a gente pode estar falando também de cálcio, aqui a gente pode estar falando também de magnésio e a gente pode estar falando também de potássio. Quem vai se interpor na troca desses íons nos músculos? Exatamente, a polimixina. Então ela pode interferir, ela pode levar a uma lesão muscular e ela pode levar a uma tetania ou ela também pode levar a uma flacidez. E essa flacidez que leva a dificuldade de mobilidade é justamente pela lentificação ou pela impossibilidade da transmissão neuromuscular ou flacidez. Flacidez. Tudo bem, surtados? Então, o que é importante? É importante a gente lembrar como que a droga age, lembrar quais são as bactérias que a gente vai atuar contra, lembrar quais são as bactérias que não dá para utilizar. A gente precisa pensar se eu vou usar uma polimixina B ou se uma polimixina E, isso depende do sítio da infecção. Eu preciso lembrar que existem usos que são usos especiais, mas eles são especiais, mas eles existem. E por último, lembrar da tríade da toxicidade. Agora me digam se vocês acham que fez ou que não fez sentido o raciocínio da farmacocinética na resolução do nosso caso clínico. Comenta para mim aqui embaixo se vocês já sabiam tudo isso, mandem suas dúvidas, eu posso estar respondendo elas nos comentários. E se vocês acharam que fez sentido, curtam, comentem e compartilhem com aquele amiguinho de vocês
que sabe que a polimixina é de resgate, mas não saberia escolher entre V e E. Eu sei que é chato, mas ajuda a gente a favorecer o algoritmo enquanto a gente contribui com uma educação de qualidade, rigorosa e de graça para a educação em saúde. No mais, nos vemos no próximo Surto de Saber.